Mateus 6:24 diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos mais uma vez orar. Deus bendito, clamamos, ó Pai, que o Senhor seja gracioso conosco e abra o entendimento da nossa mente e do nosso coração para os princípios eternos que aqui estão sendo ensinados neste versículo da Tua Palavra. Nós, ó Deus, temos sempre muito a aprender e temos sempre muito, ó Deus, a ser corrigidos. Nos perdoa pela falsa impressão de que há coisas que já não precisariam mais ser ditas, porque a verdade é que nós precisamos ouvir sempre as mesmas coisas, porque nós somos tardios em obedecer, tardios em nos arrepender. Então começamos desde já, ó Deus, com o coração quebrantado diante do Senhor, clamando para que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, os versos 19 até o 24 estão conjugados, eles estão amarrados. Em resumo, a gente viu do 19 ao 21 que o que há de mais valioso para nós evidencia o nosso coração. Depois, nós vimos no verso 22 e 23 que o que há de mais valioso para nós tem o potencial de nos cegar e fazer com que o nosso corpo ande em trevas. E agora, no verso 24, nós veremos que se o que é mais valioso para nós nos cegar, isso é idolatria. Se o que é mais valioso para nós nessa vida nos cegar, isso é idolatria. O versículo 24, que a gente acabou de ler, ele é autoexplicativo. Qualquer um que lê vai entender imediatamente o que Jesus está dizendo, não há dúvida do que Jesus quer dizer aqui. E por detrás desse versículo 24 está o ensino do primeiro dos 10 mandamentos. Qual que é o primeiro dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus não apenas quer ser o nosso Deus, Ele quer ser o nosso único Deus. Ele não aceita dividir a sua glória com ninguém. Isso está em Isaías, capítulo 42, versículo 8. E isso, irmãos, não é porque Deus seja egocêntrico, ele é muito centrado em si mesmo, não é, é porque ele de fato é o único Deus vivo e verdadeiro. Qualquer outra coisa ou pessoa que seja elevada à posição mais alta no nosso coração ou no coração do homem se torna um ídolo. Qualquer coisa ou pessoa que tenha mais atenção e devoção da nossa parte se tornou um ídolo para nós. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isto. Se o nosso filho ou a nossa filha tem recebido maior amor do nosso coração, é nosso ídolo, nós estamos cegos. Se o nosso cão, nosso cachorro, ou o nosso celular, ou qualquer outro objeto tem recebido mais atenção do nosso coração, é nosso ídolo, nós estamos cegos.
Se o nosso cônjuge é o mais apreciado, o mais admirado em nosso coração, é nosso ídolo, nós estamos cegos. Se o nosso trabalho, se o esporte, ou o lazer, o entretenimento é o que traz mais senso de satisfação para o nosso coração, é nosso ídolo, estamos cegos. Se a busca pelo reconhecimento público, a busca pela admiração das pessoas é o que nos move a cada dia, é nosso ídolo, nós estamos cegos. Se o dinheiro ou os bens materiais são o que a nossa alma mais deseja, é nosso ídolo, nós estamos cegos. Para dizer a verdade, nós somos uma fábrica de ídolos. Nosso coração constantemente se devota a determinadas coisas que tomam o primeiro lugar na nossa vida. Eu creio que há 3 coisas que nós precisamos nos atentar nesse verso 24. A primeira é que nós somos incapazes de servir a 2 senhores. O texto nos diz: ninguém pode servir a 2 senhores. E mais adiante, não podeis servir a Deus e as riquezas. A palavra grega traduzida aqui por pode e por podeis não diz respeito ao poder no sentido de força ou de autoridade. É poder no sentido de capacidade, de não ter capacidade. Jesus claramente nos ensina que nós não somos capazes de servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Não temos essa aptidão, não temos essa habilidade, não temos competência para isso. Por quê? Porque Deus não nos criou para termos o nosso coração dividido. Deus criou o ser humano para ter um coração inteiro para adoração a Ele. Coração íntegro. Ele nos fez com a capacidade de adorá-lo de todo o nosso coração. E como então que agora nós podemos ter o ânimo dobre, usando a expressão de Tiago? Como que nós podemos ser levados por todo o vento de doutrina? Por que agora nós podemos andar com um pé lá e um pé cá? Porque o pecado desvirtuou o nosso coração para nós servirmos a criatura ao invés do Criador, de tal forma que não é possível servir a ambos. Quando nós servimos a criatura, nós deixamos de servir ao Criador. Essa é a primeira coisa que a gente deve se atentar no verso 24. Nós somos incapazes de servir a 2 senhores. Segunda coisa que nós podemos nos atentar aqui é que se nós tentarmos servir a 2 senhores, nós vamos acabar odiando e desprezando um deles. É o que diz aqui, olha, não podeis servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Aí é usado o verbo servir na tradução. E servir, nesse verso, tem o sentido de servir como escravo. É o serviço como escravo. Aí você pode pensar, não, mas é possível a gente trabalhar em 2 empregos, ter 2 patrões diferentes. Sim, é possível. Mas não é possível ser escravo de 2 senhores. Não é possível. Você pode trabalhar em 2 empregos, mas você não pode ser escravo de 2 senhores. Escravidão requer serviço de tempo integral. Escravidão pressupõe serviço exclusivo. Em outras palavras, ou nós somos escravos de Deus, ou nós somos escravos de um ídolo qualquer.
que, como nós vimos anteriormente, pode ser os nossos filhos, o nosso smartphone, o nosso cachorro, o nosso cônjuge, nosso trabalho, até mesmo o prazer sexual, o entretenimento, o eu, no sentido de desejar, acima de tudo, o reconhecimento, a admiração das pessoas, e pode ser também os nossos bens materiais e o dinheiro. O problema é que, se tentarmos servir a Deus e mais alguma coisa, em algum momento, nós nos daremos conta de que nós nos entregamos o nosso coração ao ídolo e Deus se tornou para nós apenas um recurso secundário. Isso quando ele não é totalmente desprezado e odiado no nosso coração. O versículo 24 diz: porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro. Esse verbo traduzido por aborrecer-se significa odiar. Hoje em dia nós temos o hábito de nos dividir. Nós nos dividimos em multitarefas. Nós nos dividimos em 2, nos dividimos em 3, às vezes até mais, para dar conta de tudo, de todas as coisas que nós nos comprometermos. Tem gente que trabalha em 2 ou 3 empregos e ainda faz renda extra vendendo cosmético. Tem gente que estuda algum assunto ao mesmo tempo que assiste TV e checa o seu Facebook. Tem gente que dirige o seu veículo ao mesmo tempo que conversa pelo WhatsApp, presta atenção na notícia do rádio. Tem gente que assiste o culto na presbiteriana no domingo, vai na sessão do descarrego na Universal na terça e na sexta-feira vai receber o passe lá no centro espírita. Isso tudo para não falar daquele que diz ser um servo de Deus, mas acende a vela para Santo Antônio, reza para Ave Maria, dá uma olhada no horóscopo, porque vai que tem uma dica boa. Essa coisa de nós sermos multitarefas nos faz acreditar que isso pode ser aplicado também à religiosidade, à espiritualidade, mas não é assim. Por isso o tema dessa mensagem é esse: ou Deus é exclusivamente adorado, ou ele não é adorado. Ou Deus é exclusivamente adorado, ou ele não é adorado. Essa então é a segunda coisa que nós podemos observar nesse verso. A primeira foi que nós somos incapazes de servir a 2 senhores. A segunda é que, se nós tentarmos servir a 2 senhores, nós vamos acabar odiando e desprezando um deles. E a terceira coisa é a questão da riqueza, ou das riquezas. Porque a última frase do versículo 24 nos diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus nos desafia a uma escolha entre Deus e as riquezas. E o que são as riquezas? As riquezas são os tesouros dessa terra, os bens materiais, as coisas de grande valor neste mundo. E por que Jesus coloca as riquezas em oposição a Deus e não qualquer outra coisa? Por que ele não pegou os filhos? Por que ele não pegou, a fama? Não é que o dinheiro e a riqueza sejam os únicos ídolos que podem nos afastar da adoração exclusiva a Deus. Não é isso. Mas é que o dinheiro e as riquezas são os mais poderosos e capazes de nos cegar. A riqueza sempre foi e sempre será uma das grandes tentações para a humanidade. Não é à toa que a Bíblia nos traz tantos alertas quanto ao perigo das riquezas, quanto ao amor às coisas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. No texto que nós lemos na liturgia, 1 João 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Em Mateus, capítulo 19, versículo 24, diz assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O Antigo Testamento também é repleto de exortações nesse sentido, e eu apenas destaco Provérbios 23, versículos 4 e 5, que diz assim: não te fatigues para seres rico. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura a riqueza fará para si asas, e como águia voa pelos céus. Já concluindo, meus irmãos, o que ocupa a maior parte do nosso tempo, das nossas energias, dentro da nossa mente, no nosso coração, certamente nos tem cegado e é nosso ídolo. Nós não somos capazes de servir a isto que ocupa a nossa mente o tempo todo e também a Deus ao mesmo tempo. Deus certamente tem sido desprezado no nosso coração, muitas vezes. Se nós temos nos escravizado às coisas desse mundo, nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Precisamos clamar pelo seu perdão. Precisamos nos voltar para as coisas celestiais e buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Precisamos derrubar os ídolos do nosso coração e escolher servir exclusivamente a Deus. Precisamos amá-lo sobre todas as coisas. Se alguém ama a Deus sobre todas as coisas, então esse alguém vai colocar tudo, o seu dinheiro, o seu tempo, os seus dons, tudo ao dispor do Senhor, a serviço do Senhor. Como disse um estudioso bíblico, amar a Deus requer serviço e até mesmo sacrifício. Deus quer ser adorado exclusivamente. E eu finalizo lendo o texto de Mateus 10, 37 a 39. Mateus 10, 37 a 39, que diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la.